Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, segunda série. Vamos iniciar o capítulo 2, né? Vamos conversar sobre óticas e lentes. É um dos capítulos mais bonitos, um dos assuntos mais interessantes. Aqui nós vamos descobrir, né, e conhecer os principais fenômenos do dia a dia, como a eclipse lunar, a eclipse do Sol, os tipos de meios de propagação, os princípios da luz, muita coisa interessante, tá certo? Então, a luz é o que? A luz é uma onda eletromagnética. Em alguns casos, né, muito tempo atrás, acreditava que a luz era um corpo. Só que depois veio uma outra teoria sobre a questão da dualidade da onda e finalmente foi concluído que a onda é uma luz, né? Uma onda, no caso, que ela emite várias partículas de luz, né, que nós chamamos de fótons, tá? Essas retas paralelas aqui representam muito o caminho da luz, tá? Que nós vamos estudar ao longo desse capítulo, correto? Então, vamos seguir em frente. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Aqui, né, são os tipos de feixe de luz. Quando esses retas paralelas aqui convergem no ponto, né, a gente chama cada reta de um feixe, nesse ponto aqui chega no mesmo ponto, o que acontece? Ela converge, né? Quando converge, porque chega no mesmo ponto, tá? E quando ela se afasta do ponto, ela o quê? Ela diverge, né? Uma luz é o quê? Divergente, e quando chega no mesmo ponto, a gente chama de convergente. E também, né, quando você incide reto para frente, né, falando assim no tom mais informal, eles emitem luzes que é no formato paralelo, tá? Como nós, por exemplo, nos olhamos no espelho. Nós olhamos no espelho, é emitido paralelo. Tranquilo? Então, quando o feixe de luz converge no ponto, todo mundo se encontra no ponto, nós chamamos de convergente. Quando ela sai desse ponto, nós chamamos de divergente. E quando nós emitimos, olhamos para frente, é o que? É paralelo. Beleza? Nós temos, né, vários tipos de fonte de luz. Né, dar uma ajeitada aqui. Aqui nós temos, tá, a fonte de luz: estrelas, lâmpada acesa, lua, lâmpada apagada. Nós temos a fonte primária, aquela que possui luz própria, né, que é estrela e luz acesa. E nós temos lua e lâmpada apagada, que é uma fonte secundária, tá? Que a lâmpada, no caso, ela vem o quê? Ela vem de uma energia, tá? Energia que, no caso, é o que nós compramos e vendemos na Light. Beleza? Então, nós temos também a classificação fonte de luz. Nós temos a fonte primária, luminoso, como nós falamos, produz a luz que emite, galáxia, sol, estrela. A fonte secundária, que é iluminado, é que reemite a luz recebida. No caso, a lua, ela recebe a luz de quem? A luz do sol. A parede, por exemplo, ela recebe a luz de quem? Da lâmpada, correto? Nós temos ao tamanho, tá, que é pontiforme, pequeno em relação ao observador, estrela para nós, né? E extensa, grande em relação ao observador, o Sol para nós, né? Nós vemos o Sol um pouco pequeno, mas o Sol é imenso. Nem tentem chegar perto, porque senão nós não vamos resistir, né? Vamos desintegrar com a elevada radiação, certo? Então nós temos o princípio da luz, né, que é o princípio da independência de raios luminosos, né? Essa luz aqui a gente chama de feixe, feixe 1, isso aqui chama de feixe 2. Nesse caso, existe um encontro, tá? Vamos supor que seja de cores diferentes. Quando elas se encontram, o que acontece? A mesma natureza vai estar o quê? Vai estar interagindo, certo? Ela vai conservar. Se são duas luzes amarelas, elas vão continuar amarelas. Quando tem uma luz verde e vermelha e interage pelo ar, o que vai acontecer? Ela vai continuar com a mesma cor, beleza? Isso é muito comum quando você vê em eventos, né? Eventos, festas, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma resenha, né? Hoje na linguagem mais coloquial, quando você quer comprar na loja de festa, jogo de luzes, e o princípio da física que se encaixa é o princípio da independência de raios luminosos. Nós temos a propagação retilínea, né, que quando a luz se propaga em linha reta, tá? Quando você tem essa luz aqui, nesse caso aqui é o reflexo desse eucalipto aqui, tá? O que faz fazer esse reflexo é justamente a propagação retilínea da luz.
Tranquilo? E também nós temos o princípio de reversibilidade de raio luminoso, que os raios são reversíveis em sua propagação, né? Quando você olha por retrovisor, ele vai refletir o que está atrás de você, o guarda, o outro carro, o trem, o que for, né? E quando você emite a lanterna no espelho, ela vai refletir a luz, ela vai incidir na luz e vai refletir, no caso, causando uma sensação de cegamento, né? de cegueira, né? É mais bonitinho, tá? Então, os princípios raios luminosos é aquilo que você incide e reflete, elas são reversíveis na sua propagação. E nós temos 3 meios de propagação da luz, que é o meio transparente, o meio translúcido, o meio opaco, tá? O meio transparente é o raio atmosférico, o ar atmosférico, perdão, né? O material transparente, quando permite a propagação regular da luz, quando você vê nitidamente. Ou seja, um objeto colocado atrás dele pode ser percebido, exemplo, papel, celofane de vidro, certo? Mas também um exemplo assim bem legal, né? O ar atmosférico. O ar atmosférico também ele é bem transparente. Nós temos o meio translúcido, que o material é translúcido quando a propagação da luz ocorre de forma irregular. Você vê embaçado, tá? Quando não conseguimos enxergar com nitidez o objeto através do meio, papel vegetal e o vidro fosco, você vê embaçado, tá? O meio opaco é o meio óptico que não permite a propagação da luz, né? Nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar o objeto através do meio. Exemplo, a cartolina e madeira, também a porta, aquilo que você não permite a passagem de raios luminosos, certo? Quando você quer fechar a porta da sala, e está muito claro, lógico que você faz, você fecha a porta da sala para você diminuir a claridade, mas também a cortina foi feita para quê? Para poder escurecer o ambiente. Nós temos uma aplicação, né, da propagação retilínea, que é a famosa câmera escura, tá? A câmera escura é formada por esse orifício aqui. Esse P a gente chama de distância da imagem. Isso aqui é o objeto, isso aqui é a imagem do objeto. E o P' é a imagem do objeto, tá? A relação de O a TI de P sobre P' é algo conhecido de vocês, que vocês viram em matemática pela semelhança de triângulos, tá? Que é proporcional. E repare o seguinte, que a imagem, essa seta está para baixo porque a imagem é invertida. Se existe uma lanterna, por exemplo, aqui para cima, a imagem da lanterna vai ser emitida para onde? Para baixo, tá? A imagem do objeto está para cima e a imagem está o quê? Para baixo, tá? É uma caixa opaca com orifício espelhada por dentro, mas só que ela vai sempre o quê? Menor e invertida. Nós temos mais uma vez a câmera invertida, tá? Está dizendo aqui que dessa forma, a partir de uma semelhança geométrica, no caso semelhança de triângulo, isso aqui é um triângulo, e expressar a seguinte equação: o objeto, imagem, distância do objeto até o orifício, e esse P' é a distância do orifício até a sua imagem, beleza? Que vai estar sempre dentro dela. Aqui nós temos a eclipse solar. Para poder existir, né, a eclipse, nós temos que ter o quê? O Sol, a Lua e a Terra, né? No ponto de vista informal, tá? Eu peço para vocês não colocarem isso na prova. Se vocês colocarem que a eclipse ocorre porque a Lua fica na frente do Sol, o professor vai dar errado, tá? Então, eu vou dar para você a definição correta, tá? Então, nós temos a penumbra, que é essa parte clara aqui da sombra. A umbra é a parte total que está escura. E você tem a terrestre aqui, ó, a Terra no caso, tá? Você tem a Lua e você tem o Sol, tá? Tecnicamente a Lua fica na frente do Sol, tá? Mas quando existe o quê? Quando a Lua cria uma sombra na Terra, né? Ofuscando a imagem do Sol. Essa é uma definição que o professor vai aceitar, tá? Eu quero vocês, cientistas, definindo metodologicamente correto, tá? Então, para você olhar o seguinte, a penumbra é a parte mais clara da sombra, a umbra é total ausência da luz, tá? Nós temos a eclipse total, quando escurece tudo de vez, eclipse parcial,
quando existe parte, né, forma o quê? Uma penumbra em relação à Terra, tá? E nós temos a órbita lunar, que é essa parte tracejadas aqui, tá? E você tem essa órbita terrestre aqui, tá? Isso, a gente olhar aqui, né? Nós temos, vou botar para vocês aqui, né? Esses que são os tipos de eclipse: eclipse solar anular, eclipse solar total, eclipse solar parcial, né? Na prática, o dia vira noite, correto? Agora, eclipse da Lua, né? Eclipse da Lua é um fenômeno ao contrário, tá? Você não vai dizer para mim que fica atrás da Terra, não, tá? Faz isso não. O Sol, órbita da Terra, a umbra, essa é a parte total aqui da escura aqui. Você tem a penumbra, que é a parte mais clara aqui da sombra. Você tem a órbita da Lua, como nós vimos aqui. Nesse caso, a órbita da Lua fica atrás da umbra, correto? Quando a umbra cobre a Lua, existe a eclipse da Lua, correto? Existem essas posições aqui, tá? Quando vocês forem fazer a atividade devolutiva, vocês vão desenhar para mim e vão explicar, correto? Se tiver uma pergunta para poder descrever a eclipse da Lua ou do Sol, tá? Então, vocês têm que identificar que a umbra é a ausência total de claridade, tá? A penumbra é quando existe o quê? Quando é escurecida parcialmente, tá? Aqui você tem a Terra, a órbita, tá? E você tem o Sol aqui. E nós temos aqui, né, os conceitos, que o ponto de transição de luz para a sombra, a penumbra, é a parte mais clara. A umbra, sombra total, é a região que é somente uma parte do corpo ocultante está obscurecendo a fonte de luz. As outras regiões da sombra são a umbra, a sombra total, e a antumbra, que é a região de eclipse anular, correto? Que é um dos tipos de eclipse que nós estudamos, tá? Então, a sombra total, a parte mais escura, nós chamamos de umbra. Agora, vamos ver a questão da reflexão da luz. Reflexão da luz, quando você vai incidir, ela vai refletir. Quando você acende a luz, né? O que acontece? Você clareia seu quarto, sua sala, sua piscina, ou qualquer cômodo, garagem, né? O que vai acontecer? Vai incidir na superfície e ela vai o quê? Automaticamente espalhar. Quando você vê uma claridade dentro do espelho d'água, quando você vê a imagem do objeto, ela vai refletir. Por que os grandes palácios é construído em espelho d'água? Para justamente refletir a imagem do palácio no espelho d'água. É uma grande curiosidade. Então, a reflexão, quando ela incide e reflete, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar as leis da reflexão, mostrar para vocês a normal, tudo para poder não deixar passar com detalhe para vocês, beleza? E nós temos a reflexão seletiva da luz. Na prática, o que é ser seletivo? Seletivo é aquilo que nós aceitamos, né? Ou nós queremos, né? Para ser bem prático. Então, nós temos a luz branca, né? A luz branca, ela reflete todas as cores, né? Aquela que recebemos do Sol, ou de lâmpadas fluorescentes, por exemplo, é policromática, né? Policromática, quando incide num lugar, ela reflete tudo. Porque quando você anda de roupa branca, você vai refletir com muito mais facilidade com roupa mais escura. Quando você anda de roupa preta no sol, você sente mais calor porque ela absorve todas as cores. Você vai ficar muito mais aquecido do que uma branca, tá? É policromática, ou seja, é formada por mais de uma fonte de luz monocromática. No caso do sol, 7 cores do arco-íris, né? O arco-íris tem um fenômeno chamado de dispersão, tá? Que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Que existe um espectro magnético. Cada cor desse tipo aqui pertence a um comprimento de onda, tá? Que quando nós estivermos falando de ondulatória, nós vamos estudar mais profundo. Sendo assim, um objeto, ao ser iluminado por luz branca, seleciona no espectro solar as cores que vemos e reflete de forma difusa, no caso irregular, tá? Sendo assim vista por nós, tá? Essa seleção aqui é onde nosso olho consegue ver. Por isso que é uma reflexão seletiva, tá? Se tiver uma pergunta perguntando o que é reflexão seletiva da luz, vocês vão ler esses 2 parágrafos aqui
e de preferência vão escrever com a palavra de vocês dentro desses dois conceitos aqui, tá? Aí nós temos a luz monocromática, né? Ela incide vermelha, reflete vermelha. Quando incide essa luz aqui amarela, ela reflete amarela. Através da luz branca vem a verde, reflete a verde. E o observador, nesse caso aqui, quando incide aqui na preta aqui, o observador só vai ver a preta, não vai ver reflexão, tá? Quando é violeta, nesse caso aqui, só vai ver a cor preta. Porque quando você vê de longe, dá a impressão que é uma cor preta, mas não, ela é violeta. E quando você incide numa superfície branca aqui, né? E você vai ver a luz vermelha com maior facilidade, correto? Superfície em qualquer lugar, tá? Sua cor monocromática. Então, pessoal, vamos continuar agora na cores policromática. Policromática e o fenômeno aqui que está representado aqui, que é bem clássico na física, inclusive ele explica muito a questão do arco-íris, tá? Quando você tem uma luz branca, ela incide nesse prisma aqui, né? O prisma óptico, ela vai refletir várias cores, né? Que vai ser o vermelho, o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Só que, na verdade, isso aqui é o laranja, tá? E essas cores aqui descritas aqui fazem parte do espectro magnético, né? Que são várias cores e cada cor representa um comprimento de onda, né? Uma faixa determinada da luz, tá? Quando nós formos estudarmos a parte de ondulatória, eu vou explicar para os senhores isso melhor, tá? Então a luz branca, ela é o quê? Ela reflete todas as cores quando ela incide num prisma. O que acontece no arco-íris, tá? Ah, pessoal, por que o céu é azul? É justamente, né, quando a luz branca incide, né, no céu, né, e nossos olhos vê o comprimento de onda, que é o azul, correto? Onde nós conseguimos distinguir, né, ou seja, alcançar, como nós estudamos agora há pouco, a questão da reflexão seletiva da luz. Tranquilo? Também tem a questão da refração da luz, né? É quando a luz passa de um meio para o outro, né? Aí você tem o que? Você tem um corpo que você coloca nesse copo aqui, você vê a impressão que está o quê? Está quebrado, não está alinhado, tá? O outro exemplo clássico, quando você vai mergulhar na piscina, para você entrar na piscina tem que sair da onde? Do ar para a água, correto? Você vai mergulhar, você vai estar o quê? Coberto d'água. E quando você sai da piscina, sai da onde? Do meio água para o ar. Isso também é a refração da luz. Quando nós estamos num barco mesmo, passeando mesmo, nós vemos o peixe que está tecnicamente perto da superfície, mas não tente colocar a mão ali para poder fazer carinho, porque vocês vão se afundar. Vocês estão vendo a profundidade deles também, aonde nossos olhos o quê? Alcança, tá certo? Que é outra situação que nós chamamos de óbito plano, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, o conceito de refração é quando a luz passa de um meio para o outro, meio ar, água, água e ar. Até num exemplo assim um pouco mais pesado, né, da vida para a morte, entendeu? Você está no meio vida, depois que vai, é um outro, também existe que uma refração, existe uma passagem, correto? Ah, eu quero fazer uma refração para a rua, o que eu faço? Eu saio do meu portão e vou para a rua. Ah, eu quero fazer uma refração para casa, eu saio da rua e vou para casa. Tudo que você vai para um lugar para o outro é refração, correto? Então, podemos expandir esse exemplo. E nós temos espelhos, tá? Os espelhos são um objeto que reflete, né, imagem. Existem dois tipos de espelho clássico, que é o espelho plano e o espelho esférico, né, que subdivide em espelho côncavo e convexo, tá? Então, o espelho plano é esse tipo de espelho aqui, tá? A característica que eu peço para vocês sublinharem aqui é o que? São de imagens virtuais, tá? Virtual significa estar o que? Dentro do espelho, tá? Sempre do mesmo tamanho, tá? O espelho do banheiro, o espelho do retrovisor, esses são exemplos de espelho plano, tá?
Então, são superfícies que refletem a luz de forma regular, ou seja, forma nítida, tá? E quando alguma fonte de luz os ilumina, é possível observar a formação de imagens virtuais, tá? Escrevam aí no caderno de vocês, e atrás da superfície do espelho, tá? Então, a característica do espelho plano é o quê? Virtual, atrás e mesmo tamanho do objeto. Ou seja, virtual, direita e mesmo tamanho do objeto. Beleza? Agora são diversos, tá? Que inclusive esse exercício vai ajudar a fazer atividade evolutiva, tá? Que é uma lista de exercício. Junções, que é uma junção da nossa aula, tá? Lendo a apostila, vendo a nossa videoaula toda do começo até o fim, vocês conseguem responder todas as perguntas, tá? Mas a resposta que o professor espera, tá? Que vocês falem no sentido físico, tá? Que me responde assim, do jeito de vocês, mas colocando argumentos físicos, tá? Então, explica o princípio da independência dos raios luminosos, tá? Quando você faz o jogo de luz, faz aquela resenha, né? Você coloca o laranja com verde, vai se misturar e ela vai continuar o quê? Laranja e verde. Ou, professor, mas eu vi verde com vermelho. Ficou bonito. O que houve? Se conservou no ar. Tá? Eles são independentes na sua propagação, tá? Quando os raios se cruzam de cores diferentes e são independentes de sua propagação, tá? Eles não se misturam. A questão 2 explica o princípio da reversibilidade de raios luminosos, tá? Que quando nós olhamos, reflete o que está atrás, tá? Mas quando nós olhamos para o espelho, vai refletir nossa imagem. Se tiver uma outra pessoa, um outro objeto, um animal, né, de estimação, vai refletir, por causa que os raios que são reversíveis em sua propagação. Tá? Quando você vai no salão, vai no barbeiro, você olha para o espelho, você vai ver a sua imagem e do barbeiro, né, do cabeleireiro ou cabeleireira, refletida a imagem. Correto? Então, quando os raios são incidentes e são reversos, ou seja, elas voltam, a representação física deles é o quê? São paralelos. Exemplo, quando incide a luz, por exemplo, olhando ao retrovisor de um carro, tá? Esse é X aqui, exemplo, tá? A questão 3, Cite explica os meios de propagação da luz. Nós conhecemos que é opaco, translúcido e transparente, tá? O que nós temos aqui, opaco impede a passagem de raios luminosos, que é o caso da porta de madeira, parede, tá? Translúcido, quando os raios luminosos atravessam irregularmente, né, quando você vê embaçado, vidro fosco, né? Transparente, quando os raios luminosos são todos regulares. O ar atmosférico é o maior exemplo da parte transparente. E a questão 4, tá? Numa aula de física foi comentada a situação. Esquematizado abaixo, onde o motorista e o passageiro conversam olhando no espelho, o retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar a aplicação da... Aí, anote aí, tá? Você tem a observação do fenômeno, quando o motorista vê aqui, o professor aqui, ele está fazendo o quê? Da reversibilidade de raios luminosos, tá? Esse é o nosso princípio que nós acabamos de estudar. E nós temos, né, o para casa e nossa AD1 desse capítulo. Para casa vai do 5 até o 9, na mesma página, na mesma seção, tá? Que é diversos 3. E a AD1 vai ser uma lista de exercício. A coordenação vai enviar aos senhores, tá? E façam direitinho. Professor, espero que bom trabalho, tá? Faça com calma. Se tiver dúvida, nos sinalize, tá? E apostila, videoaula, vocês conseguem fazer AD muito bem, tá bem? Muito obrigado, até nossa próxima aula. Nossa próxima aula também vai ser muito interessante e muitos mitos serão desconstruídos. Um abraço e tchau.